A paz do Senhor, queridos professores! Sejam todos bem-vindos ao canal Bethel Kids. Eu sou a Tia Jéssica e nós estamos aqui para mais uma pré-aula da revista Aprender Mais, dos primários de 6 a 8 anos. E a temática que estamos estudando nesse trimestre é o livro de Juízes. E hoje nós estamos na lição de número 12, que tem por título Quando a voz de Deus não é ouvida. Vamos conhecer então qual é o versículo de memorização para memorizar da aula de hoje. A referência encontra-se no livro de Lucas, capítulo 11, versículo 28, que diz: Mais felizes são aqueles que ouvem a mensagem de Deus e obedecem a ela. Vai repetir várias vezes até que todas as crianças memorizem o versículo e não deixando de utilizar também o nosso pergaminho do livro de Juízes, que é um compilado de todos os versículos que foram estudados ao decorrer das lições. E hoje não vai ser diferente. Você vai pegar o versículo de hoje e fixar no seu mural aí do livro de Juízes, o pergaminho do livro de Juízes, combinado? Então, o objetivo da lição: aprender que é preciso ouvir a voz de Deus para fazer o que é certo. Então, é muito importante ressaltar e frisar, porque hoje em dia nós estamos vivendo um momento muito difícil na Terra, são dias trabalhosos, dias difíceis, e educar as nossas crianças, doutrinar as nossas crianças está sendo cada vez mais complicado. Então é muito importante ressaltar e refrisar com as crianças que no nosso decorrer do dia a dia nós iremos ouvir várias coisas, inclusive aquilo que nos é ensinado como certo. Por vezes nós vamos ouvir de outras pessoas que aquilo é errado, mas a gente precisa ter certeza e convicção que o que está escrito na palavra de Deus é a verdade, e isso não muda. Então qualquer coisa que for dita diferente daquilo que a palavra do nosso Deus determina, a gente tem que descartar e seguir o que a Bíblia nos ensina. Então é muito importante ressaltar e refrisar isso com as crianças, e a dinâmica que eu pensei, que combina, que contextualiza com toda essa temática que nós vamos estudar aqui na aula de hoje, é o telefone sem fio. Então, você vai reunir a turma, acomodá-los em círculo, e aí você vai dizer uma frase para eles. E aí pode até ser uma frase aqui, como eu sugeri na revista: é preciso ouvir a voz de Deus para fazer o que é certo. Um exemplo, vou utilizar essa frase: é preciso ouvir a voz de Deus para fazer o que é certo. Você vai falar no ouvido de uma criança e ela vai ter que reproduzir a mesma frase, e cada um vai repetindo assim sucessivamente. Quando chegar no último aluno, você vai perguntar o que foi dito, e aí ele vai dizer: certamente, por ser uma frase grande e por se tratar de crianças, ela não vai chegar por completo no final, vai chegar coisa que você não disse. E aí é a hora de você trabalhar e trazer para as crianças essa questão de que por vezes nós vamos nos deparar ao decorrer do nosso caminho, da nossa vida, com palavras que vão tentar atrapalhar e confundir a nossa mente daquilo que Deus nos determinou. Então vai ter vezes que pessoas ou coisas ou um vídeo vão querer confundir a voz de Deus, mas nós temos que estar sempre atentos ao que diz a sua voz. E como que a gente escuta a voz de Deus? Quando a gente lê a sua palavra. Se a gente souber o que está escrito na palavra de Deus, nós vamos sempre saber ouvir o que ele tem a nos dizer. Então é muito importante enfatizar essa questão com a turminha, fazer essa dinâmica que tem todo o sentido, porque a lição de hoje vai falar exatamente sobre as consequências que traz para quando nós não ouvimos a voz de Deus. Deixamos de lado a voz de Deus e passamos a ouvir outras vozes. Então, que consequências que isso traz para a nossa vida? Ah, mas eles são crianças e precisam aprender que atitudes erradas levam a consequências erradas também. Consequências tristes, né? Então vamos lá. A vontade de Deus é que tenhamos uma vida feliz e abençoada. Então, para isso, nós precisamos obedecer à sua vontade, combinado? Então, vamos conhecer os recursos, mas antes eu não posso deixar de apresentar para vocês o nosso encarte, tanto o Visual A quanto o Visual B, essa ferramenta que você adquire juntamente com o kit da revista e não pode deixar de apresentar para a turma quando for contar a história. Então, o momento da história de hoje vai falar sobre um triste desfecho que Sansão teve na sua vida por mais uma vez ter uma escolha equivocada. Então trago aqui o Sansão que vocês já conheceram, né, com as suas 7 tranças. E aí ele deixou-se levar pelas suas emoções humanas, pelos seus sentimentos, e acabou aí deixando que Dalila cortasse
o seu cabelo, quebrando o voto que o Senhor havia feito com ele, que ele havia feito com o Senhor, o voto de ser separado, de ser nazireu. Então ele deixa todas as bênçãos que Deus derramou sobre a vida dele de lado por conta de viver uma paixão com Dalila. E essa é a minha sugestão de Dalila. Já falei sobre como foi confeccionado o recurso de Sansão. E a Dalila foi feita com uma caixinha de cereal encapada de EVA e também aqui com retalhos de tecido para dar todo o charme. E aqui eu tinha esses cabelinhos em casa, então eu utilizei para poder fazer, mas você também pode estar utilizando lã ou outros recursos para substituir aqui o cabelinho. Então Sansão e Dalila, para você aí dramatizar, também deixar a história mais lúdica e ao final, como sempre, deixar que as crianças manuseiem os recursos. Então aqui na sua revista também na página 53 temos 2 atividades para serem trabalhadas, não deixe de conferir e também de trabalhar com a turminha. Então essas são as sugestões de recurso, eu espero que seja um canal de bênçãos para a sua vida, que a sua aula seja muito bem sucedida. E por falar em revista, se ainda não possui a sua, entre em contato com o comercial da Editora Betel ou aponte a câmera do celular para o QR Code que aparece aqui no cantinho do vídeo. Essa lição é a lição de número 12, já estamos encerrando essa revista, mas se você quiser já adquirir a nova, entre em contato aí por esses canais que foram mencionados e adquira a sua revista. Também se inscreva no nosso canal, ative o sininho para receber as notificações, deixe o seu like e o seu comentário. Toda semana nós temos novidades aqui no canal e você não pode perder nenhuma delas. Agora eu vou ficando por aqui, mas nós temos um encontro marcado na próxima pré-aula da revista Aprender Mais. A paz do Senhor e fiquem com Deus!